Olá pessoal, mais uma lâmina aqui do capítulo de degenerações, patologia da célula. Tá? E vamos seguir aqui mais ou menos o mesmo raciocínio do que a gente fez em degeneração hidrópica. Primeiro, observar de maneira geral a lâmina, tentar identificar o órgão, a coloração que a gente está observando, tá? O que a gente tem aqui em mãos. Então vamos aproximar aos poucos e vendo o que a gente consegue notar. Bom, a primeira coisa que já está chamando a atenção aqui da gente é que existe uma série de espaços vazios que a gente observa, esses espaços arredondados, né, nesse tecido. Poderia até remeter a gente a falar que é gordura, tecido adiposo, né? Porém a gente vê a área com tecido conjuntivo, estruturas vasculares, que também nessa posição. Então vamos dar uma olhada primeiro nesse tecido conjuntivo, para ver se a gente identifica o órgão que a gente está olhando. Então aqui a gente vê que nós temos estruturas vasculares e ductos nesse tecido conjuntivo, e a gente vê uma série de células com esse vacúolo, né? A gente fala que é um vacúolo opticamente vazio, ocupando boa parte do citoplasma dessas células. E isso daqui é alguma sujeira na lâmina, artefato de preparação. Aqui é uma estrutura vascular, uma veia. Então, se a gente tem essa estrutura vascular e aqui essa área também aqui com tecido conjuntivo, com veia, arteríola e ducto, isso aqui é uma tríade portal, então nós estamos olhando um espaço porta aqui, portanto trata-se de um corte de fígado. Fígado, a gente esperaria que o parênquima fosse majoritariamente por células cuboides formando cordões, né, por toda a extensão, e o que a gente vê são essas células com esse vacúolo opticamente vazio. Então isso se trata de acúmulo de gordura no interior da célula, dos hepatócitos. Até fica difícil aqui de identificar os cordões de hepatócitos. Aqui a gente nota um sinusoide, algumas hemácias aqui, porém tanto cordão de hepatócito quanto sinusoides ficam obscurecidos pela presença, essa grande presença de gordura no interior das células. O núcleo fica deslocado para a periferia da célula, porém o núcleo permanece com aspecto normal, a gente não vê alterações morfológicas nucleares, e o padrão predominante é de uma única gotícula citoplasmática grande, que a gente chama de esteatose macrovacuolar. Então a gente tem aqui um quadro de esteatose, acúmulo de triglicerídeos no interior, no citoplasma de hepatócitos, é a principal célula em que a gente observa essa alteração. E outras células podem ter esteatose, porém é menos comum da gente observar. E aqui um outro padrão morfológico com múltiplas gotículas pequenas, chamado de esteatose microvesicular ou microvacuolar, simplesmente momentos distintos na evolução do processo. O processo muitas vezes não começa como uma única gota de gordura, e sim múltiplas gotículas de gordura, triglicerídeos, que com o tempo vão coalescendo e formam essa única gotícula. Falamos que é um vacúolo opticamente vazio, porque no processamento histológico, a gente tem uma lâmina aqui corada com hematoxilina e usina. No processamento histológico, o tecido é desidratado e passa por solventes orgânicos. O corte histológico passa por solventes orgânicos que, no final das contas, retiram a gordura.
Então a gordura nessa preparação foi removida, o que fica um espaço vazio. Existem técnicas histológicas que a gente pode manter a gordura aqui no tecido para a gente observar a gordura, porém não é o caso aqui. Então, se a gente voltar numa visão aqui mais panorâmica, onde quer que a gente vá nesse corte que a gente está observando aqui, tá aqui a superfície, a cápsula, o fígado, então o parênquima hepático está tomado por gordura. Tá? Sempre que a gente volta para o maior aumento, o mesmo padrão. Célula com uma grande gotícula lipídica, núcleo deslocado para a periferia. Então o que a gente vê é uma alteração típica de degeneração, uma alteração morfológica citoplasmática com preservação da morfologia normal do núcleo. Mesmo que ele esteja deslocado para a periferia, o núcleo permanece com a sua morfologia normal. Tá? Então essa daqui é uma lâmina, um corte histológico de fígado com esteatose. E, novamente, aqui embaixo na descrição, vocês vão encontrar o link para vocês acessarem essa lâmina virtual e poderem explorar por vocês mesmos. Tá bom? Até o próximo vídeo.